Então, boa noite, pessoal. Meu nome é César Cordeiro. Hoje eu vou ser o mediador aqui desse nosso primeiro bate-papo com o Costão Rochoso. Então, esse nosso evento, ele faz parte desse grande projeto do Costão Rochoso. E esse projeto, ele é uma parceria com a Petrobras. Esse projeto Rochoso. Costão Rochoso, Então, esse ele está dentro do programa Petrobras Socioambiental. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre alguns dos projetos que são desenvolvidos pelo Costão Rochoso, alguns dos objetivos, né? Então é um projeto que envolve ali diversas partes, tanto do Costão Rochoso como de quem interage com ele ali também, né? A comunidade, os usuários. Então hoje a gente tem aqui alguns dos componentes do projeto que vão falar com a gente aqui, e a gente vai falar hoje de algumas partes desse projeto. Então, a primeira delas é sobre o Entre Marés, também o nome chique é Mesolitoral, que nada mais é do que a área onde a gente tem ali nos costões, nas rochas, é a área onde a maré sobe e desce todo dia, onde o pessoal vai ali pescar, muita gente, né, com varinha. Então, ali é a nossa área do Entre Marés. A gente vai falar também um pouquinho do que acontece embaixo d'água, que aí a gente chama do infralitoral. Então, os peixinhos, corais, inclusive um dos objetivos que a gente tem dentro do Costão Rochoso é monitorar os corais desses nossos recifes rochosos, costões embaixo d'água. E a gente vai conversar também um pouquinho sobre os peixes que vivem nesses costões e também as queridas tartarugas que o público adora. Então, hoje a gente vai começar aqui o nosso bate-papo falando com o Tiago Mendes, que coordena várias atividades aqui dentro do projeto Costão Rochoso. Então, o Tiago é biólogo, parece muito comigo, e ele vai falar um pouquinho hoje para a gente de alguns desses objetivos. Então, Tiago, tudo tranquilo? Fala, César, tudo bem, cara? César é o Beleza. irmão mais velho, tá? Eu sou o irmão mais novo, só para esclarecer. Não, legal, vamos lá. Então, eu vou falar aqui rapidinho para todo mundo, explicar um pouquinho das atividades que a gente faz de monitoramento e de pesquisa. Então, o César já adiantou assim, algumas coisas, eu vou explicar um pouquinho dessas atividades, algumas dessas atividades. Basicamente, a gente faz a gente já faz alguns monitoramentos desde o início do projeto Costão Rochoso, lá em 2017, mas essa nova fase do projeto, a gente adicionou várias coisas novas. Então, a gente tem várias novidades no monitoramento nessa nova fase. Vou começar falando rapidinho das atividades antigas, que são basicamente um censo de peixes e de bentos. Vou explicar o que é isso, né? Então, basicamente, a gente quer saber quanto tem de peixe, tá, nos recifes de Arraial do Cabo e como que isso varia ao longo do tempo, tá? Então, a gente faz censo visual. Igual o IBGE faz censo para saber quantas pessoas moram em cada lugar, qual é a idade das pessoas e tudo mais, a gente faz a mesma coisa, só que, claro, né? A gente não tem como falar com os peixes, então tem que mergulhar e contar quantos peixes tem. Então, a gente mergulha, anotando numa placa de PVC quantos indivíduos tem de cada espécie de peixe, qual o tamanho deles, e assim a gente faz isso sucessivamente, e assim a gente tem uma visão geral de como está essa comunidade de peixes em Arraial do Cabo. Nos mesmos lugares, praticamente, que a gente faz essa amostragem de peixe, a gente faz a amostragem de bentos. O que é bentos? Esse nome meio estranho. Bentos são aqueles organismos que vivem sobre o fundo do mar, né? Nas pedras, nos recifes de Arraial do Cabo. Então, todo mundo que já mergulhou viu que as pedras lá são cobertas por alga, por coral, por esponja, por vários organismos que cobrem, que crescem em cima das pedras. Tá? Geralmente, esses bichos eles são fixos, eles não saem dali do lugar. Então, a gente também avalia como que a comunidade bentônica, né, que é o nome chique que a gente chama, como que essa comunidade bentônica varia ao longo do tempo em diferentes lugares. Então, a gente faz também transect, a gente mergulha, tá? Tirando fotos do fundo, né, em quadrados. Depois a gente leva essas fotos para o laboratório e faz uma amostragem, né? A gente conta quanto tem de cada organismo ali dentro de cada foto. Então, essas duas atividades a gente já vem fazendo desde 2017, nos mesmos lugares em Arraial do Cabo. Então, já tem uma noção boa, né, de como que essas comunidades elas estão variando ao longo do tempo. Com relação às atividades novas, o César já adiantou, a gente faz uma coisa bem parecida que a gente faz
para ver o bentos debaixo d'água, a gente faz na região do Entre Marés, no mesolitoral. Entre Marés é aquela região ali que quando a maré baixa, né, a maré ela varia, né, ela sobe e ela baixa. Quando a maré sobe, essa região do Entre Marés, ela está debaixo d'água, mas quando a maré baixa, essa região ela fica exposta. Então tem vários bichos, algas, enfim, um monte de organismos que vivem nessa zona, e essa zona é muito importante. Então, nesse momento que a maré baixa, a gente vai nessa região, andando pelas pedras mesmo, a gente coloca quadradinhos, né, em vários pontos do Entre Marés e vai contando quanto tem de cada bicho ali dentro dos quadrados. Então, enfim, a gente faz isso em vários lugares de Arraial do Cabo para monitorar e para avaliar como está essa comunidade nessa região do Entre Marés. Outra atividade nova que a gente faz, que o César também já adiantou, é o monitoramento da saúde dos corais. A gente sabe que os corais no mundo todo estão muito ameaçados pelo aquecimento global, eles sofrem com branqueamento, com doenças, enfim, vários problemas. Então, a gente está, de novo, mergulhando em vários locais de Arraial do Cabo para fazer um levantamento de, bom, primeira coisa, quanto tem de coral em Arraial do Cabo e qual o estado de saúde desses corais. Será que eles estão bem? Será que eles estão sofrendo? Tem doença? Não tem doença? Então, é uma coisa legal nova que a gente faz, que é para avaliar a saúde da comunidade de corais de Arraial. Vamos lá, outra atividade que a gente faz é com telemetria. O que é telemetria? Isso a gente já fez na primeira fase do projeto, com peixe-papagaio, com budião, mas agora a gente vai fazer com outras espécies de peixe, com peixe-cirurgião e com tartaruga, que é legal. Telemetria, a gente pega um peixe, né, ou uma tartaruga no caso, a gente coloca um transmissorzinho, que é um aparelho bem pequenininho, que a gente coloca no peixe, ou na tartaruga, e solta de novo o bicho. Esse transmissor, à medida que o bicho está lá nadando, o transmissor fica emitindo um sinal e depois a gente capta com os hidrofones esse sinal. Assim a gente consegue saber quanto que o peixe ou a tartaruga eles nadam. Será que eles ficam sempre no mesmo lugar, vivem sempre na mesma enseada, ou será que eles ficam mudando de enseada? Como que eles mudam? Como que eles usam esse habitat? Tá? Então, esse trabalho de telemetria é importantíssimo para a gente entender o uso de habitat por diferentes espécies de Arraial do Cabo. Por fim, a gente tem várias atividades novas que a gente está fazendo com tartaruga. É legal, né? O pessoal adora tartaruga, é um bichinho fofo, né? A famosa fofofauna. Então, a gente faz dois monitoramentos com tartaruga. A gente monitora as tartarugas de duas maneiras diferentes. A primeira é com sensor, igual a gente faz com peixe, a gente então mergulha ao longo do costão inteiro, dos costões inteiros de Arraial do Cabo. E ao longo desse percurso que a gente faz, a gente anota quantas tartarugas tem, qual espécie de tartaruga que é, qual o tamanho da tartaruga, e assim a gente tem noção de qual a abundância, quantas tartarugas vivem em Arraial do Cabo. Uma outra forma que a gente faz isso também é através da captura de tartarugas. Então, a gente mergulha, a gente acha a tartaruga no costão, a gente pega a tartaruga, leva para a praia, e na praia a gente mede, a gente pesa, a gente tira foto para identificar aquele indivíduo, tá? A gente coloca uma marcaçãozinha, que é como se fosse um piercing bem pequenininho na base da nadadeira, da tartaruga, tá? E a gente coloca um pedacinho de tecido também para a gente saber, através de análise de isótopo, o que elas estão comendo, tá? Então é um trabalho que a gente faz, que a gente vai sempre nos mesmos lugares e também a gente consegue saber, a gente consegue identificar um indivíduo, né, aquela tartaruga individual. Assim, a gente consegue saber se aquela tartaruga ela vive naquela mesma praia, se ela vai para outra praia, quanto tempo ela fica naquela mesma praia, e por aí vai, tá? Falei rapidamente. Só um parênteses aqui. A gente faz captura de tartaruga, é muito importante a gente deixar isso claro para todo mundo, porque quando a gente pega a tartaruga, o pessoal que está na praia vai lá, ajuda, vê. Ajuda não, né? Mas vê, participa, pergunta, interage. Mas é muito importante lembrar a todo mundo que a gente faz isso, mas a gente tem um treinamento específico, a gente tem licença para fazer isso. Então, não é para qualquer um pegar a tartaruga e interagir nem com tartaruga, nem com nenhum outro bicho, tá? Em Arraial do Cabo ou nenhum outro lugar. Então, é muito legal quando a gente está fazendo essa atividade, a gente conversa, a gente, enfim, explica, ensina para as pessoas o que está acontecendo, mas não é para qualquer um sair fazendo por aí, por favor. Bom, acho que é isso, César. Acho que é com você. Se tiver mais alguma pergunta, dúvida aí, estou na área. Maravilha, valeu, Thiago. Não, muito boa explicação aí, principalmente essa de a gente tomar cuidado, né, ao interagir. É sempre bonitinho,
a gente vê os organismos ali, tartaruga, fica emocionado, mas todo esse contato tem que ser muito controlado, né? Então a gente já vem trabalhando. Acabei não falando no começo aqui, mas o projeto Costão Rochoso ele já está lá em Arraial desde 2017, né? E agora que a gente conta com esse apoio da Petrobras, né? no programa socioambiental da Petrobras. Antes de eu passar aqui para o Marcos, eu vou só responder aqui para a Thalita. Thalita, a gente faz o levantamento de coral-sol assim junto com essa cobertura do Bentos, né? A gente não faz nada específico para o coral-sol, porque já tem um outro grupo que trabalha lá no IAPM, no Instituto da Marinha, lá em Arraial do Cabo, que eles trabalham só com coral-sol. Então agora, mas podem ir mandando perguntas aí, pessoal, e a gente vai respondendo conforme vai acontecendo aqui. Uma da coisa que a gente tem também no projeto, como ele é um projeto socioambiental, e a gente sentiu falta nisso na primeira fase, a gente interagia muito com a comunidade, mas agora a gente quer interagir ainda mais, né? Então, o projeto ele vem fazendo ali várias atividades junto com o pessoal da comunidade ali de Arraial do Cabo, né? Então, o Marcos está aqui hoje para falar para a gente um pouquinho dessas atividades que o Costão está oferecendo lá em Arraial. Então, conta para a gente aí, Marcos, como é que tem sido essa interação, o que vai rolar ainda. Boa noite, cara. Boa noite, César. Boa noite a todo mundo que estiver assistindo a gente. Bom, como o César comentou, essa parte do projeto é o sócio, né? A parte que não vai muito para o ambiental, embora a gente trabalhe bastante ambiental nessa parte, né? O projeto ele tem diversas etapas, com comunicação com os atores, com a comunidade em Arraial do Cabo, né? Principalmente os extrativistas, os filhos, né? Os professores também locais e os jovens da região de Arraial do Cabo. Eu vou passar rapidamente pelos tópicos, da mesma maneira que o Thiago passou pela parte ambiental, porque a gente tem bastante coisa. Caso fique alguma dúvida no final, ou entre em contato com a gente pelas redes sociais, beleza? E o que ficar e tiver dúvida, por favor, só falar. A primeira coisa que a gente já fez, né, na parte de capacitação, né, nós tivemos um treinamento de primeiros socorros de tartarugas voltado aos pescadores. O que seria isso? Né? Alguns animais eles ficam presos nas redes acidentalmente. E esse treinamento visa ampliar a sobrevivência desses animais. Caso um animal esteja ainda, né, possível ser ressuscitado, os pescadores vão estar capacitados a isso. Nós temos uma prancheta no Instagram do projeto, caso vocês queiram entrar, entender um pouco mais, é só entrar, ou entrar em contato com a gente passa um pouquinho para vocês. Nós também, no próximo quadrimestre, né, em agosto, algumas atividades irão acontecer, dentre elas a capacitação de mergulhadores na identificação de espécies exóticas. O que seria isso, né? O projeto ele vai capacitar os instrutores, os dive masters, os mergulhadores das operadoras de Arraial do Cabo para servir como se fossem mais olhos debaixo d'água, né? Ampliando a observação de possíveis animais invasores. Dentre eles, temos, por exemplo, o coral-sol, que o Thiago, o César respondeu, né, agora, mas também temos um ouriço invasor, tem o caso do peixe-leão, não sei se vocês estão acompanhando, né, que é um peixe invasor, né, no Caribe, está descendo, invadiu as águas aqui no Brasil, já foi avistado em Arraial do Cabo, inclusive por causa de mergulhos, né, de uma operadora de mergulho. Então, é muito importante a gente ter esse controle, ajuda, né, das operadoras e mergulhadores. Caso vocês tenham interesse de participar, né, entre em contato com a gente e também nas redes sociais. Uma outra parte de capacitação muito interessante do projeto seria a capacitação de jovens para realizar as trilhas interpretativas, né? Esses jovens têm que ser maiores de 18 anos, essas trilhas são terrestres e subaquáticas. Alguns conhecimentos serão passados, por exemplo, geografia, história, ecologia de Arraial do Cabo, identificar algumas espécies, interpretação de alguns pontos de interesse para passar para os turistas. E esse curso está previsto para acontecer em agosto. Quem tiver interesse também, entre em contato pelas redes sociais. Beleza? Uma outra etapa que é muito importante é quanto aos agentes de turismo na manutenção das atividades recreativas, né? Arraial do Cabo tem muito turismo,
marinho, né? E a capacitação desses trabalhadores do turismo, abordando, então, a gente vai passar um conhecimento para eles fazerem aquele briefing um pouco antes do passeio, dando algumas abordagens, né, tanto sociais quanto ecológicos, outros ensinamentos para mitigar, né, diminuir impactos na atividade turística e promovendo, então, umas atividades mais sustentáveis. Também vai ter uma capacitação de estabelecimentos na gestão de resíduo, né? Alguns quiosques na região de Arraial do Cabo, a gente vai ter essa interação com eles, junto com a prefeitura, para também separar alguns resíduos sólidos, para ter um descarte mais consciente, né? E também a reciclagem. Uma outra parte dentro dessa capacitação dos estabelecimentos seria também com os pescadores, quanto ao descarte e reutilização do material de pesca, né? Aquela chumbada que eles jogam, muitas vezes ficam presas no fundo, ou eles não querem reutilizar, então vai ter um ensinamento de como descartar adequadamente esses resíduos de pesca, a fim de evitar uma pesca fantasma, né? O que seria isso? Esses resíduos de pesca acabam pescando indiretamente, sem a intenção do pescador, né? Já depois que esse material foi liberado e abandonado no fundo do mar, por exemplo. Uma outra etapa de capacitações seria dentro do ambiente escolar e para jovens, né? O que seria isso? Por exemplo, a gente no projeto mês passado, se não me engano, realizou uma capacitação de professores, né? Por que isso, né? A Arraial do Cabo tem um pouco mais de 4.000 alunos matriculados na rede pública. O projeto não teria capacidade sozinhos de passar os ensinamentos para todos esses alunos. Então, a maneira encontrada foi capacitar os professores para eles passarem as informações dentro das escolas, né? Isso já aconteceu, mas é uma capacitação que já acontecia no projeto anualmente e vai acontecer no ano que vem. Então, é uma parceria junto com a Secretaria de Educação de Arraial do Cabo. Uma outra atividade muito interessante do projeto é a Tenda do Mar, onde seria uma tenda itinerante, né? São oficinas que acontecem tanto nas escolas quanto em espaços públicos. E dentro dessa Tenda do Mar, atividades lúdicas, elas são realizadas para exemplificar e ensinar algumas coisas da biodiversidade de Arraial do Cabo, como, por exemplo, a ressurgência. Então, a gente tem uma oficina lúdica, mostrando o que seria ressurgência de uma maneira mais acessível para o público em geral. Isso teve muito sucesso e a gente continua com essa atividade em parceria com as escolas. E se alguém tiver interesse, entre em contato para fazer algum tipo de parceria, se tiver algum interesse de levar a tenda para algum lugar, né? Uma outra parte que é muito interessante são as oficinas para a primeira infância, né? O que seria isso? São as estratégias educacionais que vão priorizar a brincadeira, a natureza, interações sociais no processo de desenvolvimento dessas crianças, né? Então, produzindo livros sensoriais e alguns kits pedagógicos. E no ano que vem vai ter também uma capacitação sobre mudanças climáticas visando jovens mulheres, né? Que seriam de 15 a 29 anos, com priorização do público feminino e mobilizando jovens sendo eles influenciando, né, incentivando o compromisso com as mudanças climáticas, né, vendo o que eles podem fazer para mitigar esses impactos. Bom, resumidamente, passando bem rápido, é basicamente isso, a nossa parte social, acompanhando, se vocês querem acompanhar mais as nossas atividades, segue o projeto, né, o Instagram da gente, nós temos o Twitter, tem o site, e é isso, César. Se tiver alguma coisa para complementar, ajudar a gente. Não, excelente, excelente. O usuário, né, o nome do projeto no Instagram e no Twitter é @Projeto Costão Rochoso. A gente vai colocar aí na tela para vocês. Opa, Fofofauna passando aqui para vocês. Ela também quer participar aqui da live. Oi, boa noite, magrinha. Vamos colocar você aqui para baixo. Então, ela ficou sabendo aqui das novidades do Costão e ela queria fazer uma pergunta mais direta, né? E aí eu estava explicando aqui para ela também, nos bastidores, que esses eventos que a gente faz no Costão, eles são desenvolvidos junto com a Funtech
com a Secretaria de Meio Ambiente e Saneamento de Arraial, com a Secretaria de Educação, de Lazer, Cultura, Ciência e Tecnologia. E a gente também tem divulgado essas ações, né? Elas vão ser divulgadas, as que não aconteceram ainda. Elas acabam tendo, assim, alguns públicos específicos, como o Marcos falou, que a gente tem essas da primeira infância, vai ter uma só para jovens mulheres, e aí, mas a gente vai divulgar e vai ser aberto para o público, né? A gente tem, assim, um público-alvo, mas o que a gente precisa é de interação, né? Então, conforme ele falou, a gente tem o curso de capacitação dos professores da rede pública, mas também isso é uma maneira da gente estar em contato com eles, né? E também a gente criar essa multiplicação do conhecimento, a gente compartilhar com mais pessoas, né? E alguns desses eventos que a gente tem feito, que são abertos também, eles envolvem algumas outras ações que a gente tenta chamar o público ali geral, todo mundo que está ali participando, e a Isabela que tem coordenado algumas partes. Aí ela vai falar um pouquinho para a gente, né? Boa noite, Isabela. Conta para a gente aí dos nossos eventos culturais. Boa noite, César e todo mundo. Então, eu vou falar um pouquinho dos eventos que o Costão está fazendo e que são abertos para todo mundo. Normalmente eles ocorrem em locais públicos ou eles ocorrem aqui na internet. E o que a gente quer é alcançar o maior número de pessoas possíveis de todas as faixas etárias e de todos os locais. Então, eu vou começar falando sobre o Cine Costão, que no caso é esse evento aqui que vocês estão assistindo. Então, o Cine Costão ele é pensado para ser um espaço de conversas sobre temas variados do ambiente marinho. Todos os meses a gente vai fazer uma palestra, a gente vai intercalar, vai ter mês que vai ser presencial lá em Arraial do Cabo e outros meses vão ser online aqui no YouTube e depois a gente vai disponibilizar também no Instagram. E a gente sempre aceita pedidos sobre temas, então qualquer pessoa que tenha dúvida sobre qualquer coisa que viu no mar, vi tal coisa acontecendo, gostaria de saber o que é isso, gostaria de entender por que está acontecendo. Ou se alguém tem alguma curiosidade, eu vi esse bicho aqui, o que é isso, o que ele estava fazendo? Ou, eu quero saber mais sobre baleias, quero saber sobre aves, quero saber sobre tartarugas. Todos vocês podem montar perguntas para a gente, que a gente pode transformar essa dúvida em uma palestra e um debate para a gente poder conversar sobre isso e tentar sanar as dúvidas de vocês. Outros eventos que nós temos eventos de limpeza de praia agora. A gente vai fazer algumas praias específicas em determinados meses do ano. Então, nós vamos reunir uma galera e fazer a limpeza na praia. Então, a limpeza ela vai acontecer tanto na areia da praia em si, mas a gente também vai fazer limpezas subaquáticas, né? Arraial é um dos locais do Brasil onde mais tem mergulho. Tem mergulho todo dia lá, uma galera do mergulho talvez assista essa live aqui. Então, estão super convidados a participar das limpezas sub que a gente vai fazer. E a gente também vai fazer limpeza nas áreas da Restinga. E aí, a nossa primeira ação de limpeza, ela está agendada para setembro. Já está com data marcada, vai ser no Cleanup Day. E em breve a gente já vai ter informações sobre qual vai ser a praia, quais vão ser as praias, qual vai ser o horário e como que vocês podem fazer para participar e para ajudar. E aí nós também estamos organizando agora em Arraial eventos culturais. Então, são eventos presenciais lá no município de Arraial do Cabo. E esses eventos eles são pensados para a gente valorizar a cultura oceânica, valorizar a cultura de Arraial do Cabo, a cultura da pesca, e aproximar o público dessa cultura e do nosso projeto, dos nossos objetivos, das nossas ações. Então, nós vamos também estar presentes nesses eventos, falando sobre as experiências do projeto ao longo desse ano, e vai ser mais um espaço para a gente poder estar perto de vocês, conversando sobre as ideias de vocês, sobre as dúvidas de vocês, questionamentos, sobre pedidos. Então, também todos muito bem-vindos. Em breve a gente vai divulgar. Vai acontecer um evento desse ainda esse ano. A gente ainda não tem a data certa, nem o local. Mas daqui a pouco a gente já vai colocar para vocês o local, a data, quais são as atividades que vão acontecer, como que vocês podem participar, como que vocês podem ajudar. E aí, todos esses 3 eventos que eu falei, o nosso objetivo é sempre alcançar o maior número de pessoas e ser o mais inclusivo possível. Então, qualquer solicitação e pedido que vocês tenham para qualquer evento público desse, entre em contato com a gente pelo e-mail, pelo Instagram,
manda uma mensagem falando, eu gostaria disso, eu gostaria daquilo, que a gente pode correr atrás para a gente ter essa troca, pedido de vocês para a gente acrescentar também no nosso projeto. E é isso. Obrigado, Isa. Então, assim, para vocês terem essa ideia geral do projeto Costão Rochoso, né, a gente está falando aí um pouquinho dos objetivos, do que a gente tem feito nas atividades, como é que a gente tem interagido com a comunidade, né? Então, o projeto Costão Rochoso, ele está atuando num município de Arraial do Cabo que tem uma vocação marinha natural desde sempre, e então isso tem uma importância muito grande, né, na parte econômica e social desse município, e tudo isso está envolvido em biodiversidade. Então, ali em Arraial do Cabo, a gente tem um ambiente único no litoral. A gente tem a ressurgência, a gente tem aquelas praias de água turquesa, tem encostões rochosos, tem uma comunidade que pesca, por isso que a gente tem a Resex, né, que é a Reserva Extrativista Marinha de Arraial do Cabo. Então, o projeto ele busca estudar essa biodiversidade para ajudar a gestão local, prefeitura, o ICMBio, que coordena, né, que gerencia a Reserva Extrativista de Arraial do Cabo, e a gente ter essa troca com a comunidade, com os pescadores, com os mergulhadores, com os turistas, com todos os usuários ali de Arraial do Cabo, e também essa troca ela vem nessas ações de educação ambiental que visam estimular a comunidade também a ser atuante, a participar e ajudar na preservação, na conservação e na valorização de Arraial do Cabo, né? Então, todo cabista já ama Arraial do Cabo, mas para assim abrir os olhos para a biodiversidade que a gente tem, que é tão especial ali. Bom, então a gente já falou um pouquinho aqui das atividades que a gente tem no projeto, e eu acabei ficando com uma dúvida, né? A gente vai ter tanta coisa acontecendo, mas ainda não sei das datas. Alguém sabe dizer das datas que vão acontecer essas atividades? Eu sei da minha, César. Eu já falei que vai ter o Cleanup Day em setembro. Aí agora tu cobra o Marcos e o Thiago. Algumas atividades da gente vão ser em agosto, né? A atividade dos mergulhadores, né? Capacitação, né? De ciência cidadã para espécies invasoras vai acontecer em agosto. A gente não tem uma data exata ainda, porque depende de algum cronograma, ver com as operadoras, né? A melhor logística para isso acontecer. E também vamos ter, em agosto, se não me engano, a capacitação para as trilhas interpretativas, né? Que é aquela parte, né, de ensinar um pouco sobre geografia, história, ecologia geral, biodiversidade de Arraial do Cabo para os jovens maiores de 18 anos, né? Capacitando eles para trabalhar com turismo lá, se eles tiverem interesse. É isso, pelo que eu lembro. Sobre os monitoramentos que a gente faz, são várias coisas diferentes. Cada monitoramento tem uma frequência diferente. Então, a gente fez no início desse ano, em março, a gente fez uma campanha grande de censo de peixe, da avaliação da comunidade bentônica, da saúde dos corais. A gente vai começar agora, em agosto ainda, o trabalho com telemetria de peixe, tá? Em julho, um pouquinho antes, vai ter uma campanha de captura de tartaruga. A gente já fez censo de tartaruga também esse ano. Então, cada atividade tem a sua frequência, né? Enfim, que varia. Mas quase todo mês a gente tem alguma coisa acontecendo lá de monitoramento. Mês sim, mês não, mais ou menos, né? A média. Uhum. Então, tem bastante coisa acontecendo quase que sempre. Então, sempre tem alguém aí do Costão por Arraial. Eu acho que essa é a ideia, né? Costão sempre presente ali. Bom, vocês estão gerando materiais, assim, né? Essa parte de capacitação também dos professores e outras coisas, assim. Esses materiais, eles estão disponíveis? Qualquer pessoa pode usar, pode baixar? Como é que está acontecendo isso? Eu posso falar dos meus?
Então, eu também faço parte do monitoramento das tartarugas e de coisas que envolvem tartarugas, que eu acabo trabalhando com elas. E o que a gente fez de material, que a gente fez da capacitação dos pescadores para primeiros socorros e para identificação, a gente disponibilizou em PDF. Então, tem no Instagram, tem um link para vocês baixarem, no site também está lá, que vocês conseguem acessar. E aí, nessas atividades de educação, a gente também tem um livro que é de atividades marinhas. Então, esse livro tem várias atividades que os professores podem desenvolver com os alunos, dica de como fazer, como explicar, para que serviria aquilo para um aluno, como ensinar aquilo sobre o mar para uma criança. Então, isso também está disponível lá no site. Então, do lado da prancheta de tartarugas vai ter esse livretozinho de atividades sobre o mar. Não, maravilha, maravilha. E ó, a Magrinha passou aqui para perguntar como é que ela pode participar do Postão, né? Como é que ela pode ajudar? Além desses cursos, né? Se alguém tiver mais interesse de se envolver nas atividades, né? Tem alguma coisa aí, um programa de voluntariado, alguma coisa assim? Bom, eu posso tentar responder essa. Primeiro, né, seguindo a gente no Instagram, vocês vão achar diversas informações quanto a isso. Nosso site, né, que a gente pode colocar agora no YouTube para vocês. A gente tem uma newsletter que passa as atividades que foram realizadas e algumas que irão acontecer. E também, se alguém tiver interesse, né, em participar do projeto de alguma forma, a gente vai disponibilizar um link para voluntariado, né? E aí, dependendo da disponibilidade, de data, tanto nossa quanto do interessado, né, em participar com a gente, vai ser muito bom. A gente tem algumas atividades de monitoramento, né, de praia, de lixo, né, o que a Isa comentou, do Cleanup Day, diversas atividades, o quanto mais gente participando, é melhor, né? Não, com certeza, com certeza. A ideia do projeto é envolver todo mundo, né? O máximo de gente possível. Então, quem tiver mais curiosidade, quem quiser saber mais, segue a gente lá nas redes sociais, manda um e-mail, preenche o link aí, se precisar, se quiser, né? Se engajar como voluntário do projeto. E, bom, a gente vai fazer uma live hoje rapidinha, né? O bate-papo bem curtinho. Então, queria agradecer a Isabela, o Thiago e o Marcos aí pela participação, vocês aí por estarem com a gente, a Magrinha nos bastidores, e a Juliana também está aqui na produção com a gente. Então, acho que é isso, pessoal. Obrigado aí. Alguém quiser fazer mais alguma adição aí, fique à vontade. Não, acho que é isso. Só quero agradecer a presença de todo mundo aqui que está assistindo a gente. Obrigado pela atenção, pela paciência. Ressaltar, né? Segue a gente lá nas redes sociais, interage com a gente e vamos nessa. E vamos junto, aceitamos sugestões. E mais uma vez, obrigado, né? Terça-feira à noite. Tamo aí. Ok, valeu, gente. Um abraço. Tchau, gente. Valeu. Tchau, tchau.